Então, para ter o atendimento, tem que ter o responsável, né? Mas assim, aí lá tem vários acolhedores, que a gente tem uma escala de acolhedores, né? E aí, cada acolhedor meio que tem o seu estilo de acolher, né? Só que assim, no geral, a gente costuma falar bem os dois, né? O pai, a criança e o adolescente, a gente conversa com os dois. Depois a gente tende a conversar cada um em separado, né? E aí, muitas vezes vem encaminhado de escola, né? Do conselho tutelar. Então, aí a gente lê o encaminhamento. Se a gente tem alguma dúvida, alguma coisa, a gente liga ou marca o encontro, né? E aí, a partir disso, que a gente escuta, né? Mas eu acho importante esse momento de ter para escutar a criança, né? Para escutar o adolescente, porque muitas vezes eles não coadunam do que os pais falam, ou mesmo eles têm outras coisas a dizer, né? E aí, a partir disso também, a gente tem a avaliação. Porque assim, quando chega lá, chega pelo acolhimento, né? E aí se o acolhedor fica em dúvida se aquele caso é um caso que está em crise, de sofrimento mental grave para estar na instituição, se ele fica em dúvida a respeito disso, então aí a gente vai para avaliação. O que é avaliação? É um momento com outras crianças que também estão nesse processo de entrada, né? Para ver se vai entrar ou não. E aí então a gente vai ver como essa criança interage com as outras e tem uma equipe, né? Não só o acolhedor, mas aí as outras pessoas que estiverem naquele turno, que são psicólogos, ciências sociais, enfermeiros, para então ver como é que a criança ela interage mesmo no ambiente não de uma sala fechada, né? Como é feito no acolhimento, mas por meio de oficinas, grupos, brincadeiras. E aí, então, a gente tende a... E nesse momento a gente pode ver melhor a singularidade da criança, né? Porque os pais ficam esperando, né, de fora. E normalmente, sempre que está tendo uma atividade assim, tem um grupo de pais, né, que está acontecendo lá de fora. Isso por duas razões. Tanto para poder acolher essas demandas deles, né, que são muitas, e também para a gente poder ficar mais tranquilo com os meninos lá dentro. Porque muitos pais ficam preocupados, né? Então vai na janela ou fica chamando, né? Então aí nesse momento da avaliação a gente consegue conversar. Às vezes a gente faz a avaliação normalmente em grupo, mas aí nos casos que a gente acha necessário a gente conversa com os pais de novo, ou conversa sozinho com a criança, né? Nesse momento eu acho que a gente consegue ver melhor a demanda da criança. Então, pensando na singularidade das crianças, adolescentes no CAPS-I, a gente pensa muito nisso porque a gente só acredita que um trabalho pode ser feito a partir disso, né? Por isso a primeira coisa que a gente pensa quando fala disso é do projeto terapêutico individual. Então assim, toda criança ou adolescente que ele vai ser inserido na rotina do CAPS-I, ele tem um projeto que é só dele, né? E aí a gente costuma ver assim, como que está a condição desse paciente. Se ele está no momento de crise, uma crise mais grave, ou se ele está precisando muito, né, de uma atenção, de um cuidado, então ele vai ficar mais tempo no CAPS-I, né? Então nós temos os que ficam intensivos, que a gente fala, que eles ficam lá no período da manhã e da tarde, né? E aí tem os que vão para a hospitalidade noturna. A hospitalidade noturna ela é feita no CAPS Oeste, porque a gente não é um CAPS 3, né? Então, esses pacientes eles ficam lá grande parte do dia. Mas aí, os outros pacientes, eles têm rotinas que são diversas. Pode ser uma vez por semana, né, 2 vezes, isso vai depender da condição de cada um. Mas, para além disso, tem outras atividades também, né? A gente tem um convênio tanto com o Corpo de Bombeiros, quanto com o Camaro, né? No Camaro tem a ecoterapia, que a gente indica para alguns pacientes, aí vai muito do interesse, né? Da vontade mesmo, né? E no Corpo de Bombeiros é a natação, né? E aí, para além disso, a gente pode pensar em outros projetos também, né? Tem alguns pacientes que não conseguem estar no CAPS, né? Seja por uma condição da família ou deles mesmos. Então, a gente tem também as visitas domiciliares, podem estar nesse projeto terapêutico, né? E nós temos uma psicóloga lá que ela atua como acompanhante terapêutica. Né? Então, para alguns casos, né, que são de difícil vinculação com o serviço e tudo, a gente tem essa AT então, que faz esse trabalho, né, de ir até a casa, de circular nos espaços. É isso. CAPS é um serviço de portas abertas, né? Então o acolhimento ele ocorre desde o horário de abertura, né, que é das 7 até às 18 horas, isso de segunda a sexta, né? E acaba que a gente recebe muitas pessoas para acolhimento, porque, por exemplo, o Conselho Tutelar, as pessoas, os crianças e adolescentes que eles recebem, eles enviam pra gente, porque eles acreditam que eles não têm, não sei se capacidade, mas que eles não têm as ferramentas, né, para decidir se é um caso para um PSF ou para um CAPS infantil, né? Então, assim, a gente recebe muita gente, né?
E aí a gente se organiza em escalas para poder receber eles de uma forma, né, atenciosa, porque acaba que se a gente deixa quem estiver na rotina, a rotina ela acaba nos prendendo muito, né? Então a gente está lá com os pacientes ou resolvendo alguma questão com os pais. Então assim, tem uma pessoa que fica na função desse acolhimento, né? E eu acho que o acolhimento é a porta de entrada, né? Quando a criança, adolescente, a família, eles vão conhecer a instituição, né? Tem uma questão do imaginário que eles vão ter a respeito, então isso influencia até na formação do vínculo também, que é onde né, o primeiro contato, onde isso se dá. Então assim, mas aí a gente faz muitos acolhimentos, né? Eu, como profissional, eu tento, cada acolhimento que eu faço, tentar, né, escutar bem, né, ter todo um tempo necessário, só que pela demanda, como a gente faz muitos acolhimentos, tem alguns períodos, alguns momentos em que eu acho que a atenção não é dada com tanto cuidado quanto deveria, porque a gente tem muitos acolhimentos para fazer, né? Então a gente tenta não deixar esperando tanto tempo, mas às vezes eu acho que fica um pouco prejudicada quando essa demanda é muito grande, tem sido muito grande. Então a escola encaminha pra gente, né, o conselho tutelar, os crescer, né, o socioeducativo, o protetivo. Então a gente assim, é meio que um receptor de toda a rede para fazer essa avaliação, né? Então eu acho que às vezes esse cuidado não é feito tão bem quanto deveria, quando essa questão assim, da quantidade ela se coloca. Mas no geral eu acho que ele é bem feito, assim. Então, quando a gente vai encaminhar um caso para um outro setor da rede, normalmente a gente tem essa conversa, nessa devolutiva então com a família da criança e do adolescente, com eles também, explicando assim qual que é a função do CAPS, né, que tipo de público a gente atende, e aí por que ele está sendo encaminhado para um outro serviço e qual que é a função desse outro serviço também. E aí a gente costuma fazer, a gente tem uma ficha, que é uma ficha de encaminhamento, então a gente coloca para onde está indo, a razão, né, o que a gente considera como possível, ou projeto terapêutico, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tenta ligar também, para fazer essa articulação. Essa ligação, às vezes, a gente não consegue fazer, justamente por essa questão de ter muita gente, né, dessa questão da quantidade, às vezes. E aí depois disso, tem as reuniões de distrito que acontecem lá. Porque assim, a gente, os psicólogos, mais os psicólogos, são divididos em distritos lá. Então assim, os distritos sanitários da cidade. Então, Central Norte, Oeste, Sul. Então se chega um caso lá, a gente pega pelo endereço e vê de qual distrito sanitário que esse caso é. E aí, esse caso então vai ficar a gente vai atender o psicólogo que for referente àquele distrito, né? A gente conversa entre os psicólogos de um mesmo distrito para então falar qual distrito qual psicólogo vai ficar como referência. No caso desses casos que chegam, eles nem chegam a ter uma referência, né? Porque como eles não são casos que, para ficar no CAPSI, eles ficam meio que com o manejo do acolhedor e dos avaliadores, né? Mas aí, depois que é feito essa conversa e é feito esse encaminhamento, que é o primeiro momento que é presencial, né? E quando a gente liga. Aí depois, nas reuniões de distrito, acontece uma vez por mês, por exemplo, que é a reunião do Distrito Oeste, por exemplo. São os psicólogos do CAPSI, do Distrito Oeste, mais os psicólogos dos PSFs, da atenção primária. Então aí a gente passa os casos que vieram pra gente, pra atenção primária, para que ela possa acompanhar. Então a gente fala dos casos que a gente acha que não necessitaria nem de um cuidado do PSF, mas para que eles saibam que passou por lá, para que eles saibam que existe, e aqueles que a gente acha que precisa de um cuidado, né? De um cuidado lá no PSF, na UAI. E aí a gente fala, às vezes quando foi criado um vínculo, né? Porque é muito pouco tempo, às vezes, esse de acolhimento, avaliação, né? Talvez umas 4 vezes, às vezes não dá tempo de criar um vínculo mais fortalecido. Mas quando esse vínculo é criado, a gente tenta ir junto. Então, por exemplo, a gente passou o caso para o PSF de uma determinada região. Então, a gente tenta fazer a visita conjunta junto com o psicólogo daquela região para poder passar o caso.
A gente acredita que o CAPS é lugar de passagem, né? Então é lugar da crise, né? De quando os sintomas eles estão mais fortes, né? E aí, mas a gente acredita também que para que ele consiga, então, transitar em outros lugares, né? A gente precisa fortalecer a rede de apoio, seja família, seja questão dos aparatos que ele tem no território, né? Então, assim, a gente costuma entrar em contato. A gente tem um projeto que é o Projeto Escola. Tem uma psicóloga que ela fica à frente desse projeto. Então, assim, ela tanto vai, quando algum paciente que já está no CAPS, ele precisa de alguma questão relativa à escola. Por exemplo, ou o pessoal de lá não está entendendo quais as limitações que o transtorno traz, então a gente vai lá para explicar. Ou quando, por exemplo, num processo de alta, para fazer essa articulação, a gente vai ver como que está a escola, o que ela está, né, o que ela pode oferecer enquanto estratégia, a gente tenta ajudar a pensar, isso é feito no Projeto Escola. E aí a gente tenta ver lá no território o que tem de possibilidade para poder fortalecer essa rede de apoio, né? Então, às vezes tem um poliesportivo, alguma coisa aqui. E aí, normalmente, esses contatos a gente tenta ir lá, né? Tenta ir lá, conversar, mas pela questão do tempo também, às vezes a gente só consegue fazer isso por telefone, né? Mas assim, normalmente essas instituições, elas nos recebem bem, assim, porque são instituições do próprio território, né? Então, assim, que às vezes os usuários também já têm contato, né? Quando eles não têm contato, é justamente para a gente fazer girais, né? Então, para eles conhecerem o que tem lá, o que eles podem acessar no momento de crise, né? Porque às vezes a crise ela pode ser contida no próprio território, não necessariamente no CAPSzinho, né? Tem muitas coisas que para certos pacientes funcionam como esse esteio, né? Então, assim, a gente tem pacientes que têm a questão da religião muito forte, né? Então, pode ser que, lógico, se precisar de uma intervenção medicamentosa ou mesmo se estiver numa crise muito severa, o lugar é o CAPS, né? Mas a gente tem algumas crises, assim, que podem ser resolvidas com os aparatos do próprio território. Então, nessa questão da religião, né, a gente já fez contato com pastor de igreja, né, que tinha algum sentido. Isso funciona muito quando a gente tem pacientes graves como nós, na questão, assim, por exemplo, das psicoses, né, que aí eles têm, então, algumas coisas que servem assim de aparato mesmo, né? Algumas coisas que podem ajudar nos momentos de crise. E quando a gente vai identificando isso, identificando o território, a gente faz isso movimentar, crescer e a gente também prima, né, na verdade, para essa questão da autonomia. Então, assim, ele não vai ficar só ligado ao CAPS-I, né? Ele tem outros momentos, outros lugares na rede que ele pode acessar. As maiores dificuldades que a gente tem enfrentado para fazer rede são, primeiro, de ordem prática, assim. Igual isso que eu fui falando, né? A gente vai lá, a gente acessa, mas muitas vezes a gente não tem condições de fazer isso. Então, por exemplo, a questão do carro. A gente tem um carro disponível pra gente uma vez por semana, de manhã e à tarde. Só que com esse carro a gente tem que fazer as buscas ativas, que são das pessoas dos pacientes que não estão indo. A gente tem que fazer as visitas domiciliares, né, que são, assim, às vezes casos que não conseguem estar no CAPS, né, tem que ir, né, nos minifóruns que a gente chama. Os minifóruns são reuniões que às vezes a gente chama para juntar a rede mesmo. Então a gente chama um representante da escola, do CREAS, um representante do PSF, todo mundo que acompanha, né, e até às vezes quem não acompanha, mas que a gente acha que deveria começar a acompanhar, para poder criar estratégias para o caso, né, para não ficar de novo só com CAPS-I, por uma corresponsabilidade mesmo, né. Só que muitas vezes a gente não tem condição, né? Então a gente marca num PSF Canaã. Aí muitas vezes a gente vai, o que a gente faz? A gente vai com o nosso próprio carro, quando não é no dia do carro, né? Ou a gente vai de ônibus, mas isso acaba perdendo muito tempo, né? Porque até do trajeto do ônibus, normalmente são locais, né, não tão perto, assim. Então eu acho que essa questão de recursos mesmo é uma questão que dificulta esse fazer rede, né? Um segundo aspecto que eu acho é quando os pontos da rede não sabem muito bem as suas funções, né? Então a gente encontra muita dificuldade quando a gente vai encaminhar criança e adolescente para PSF, por exemplo. Eles falam que eles não têm treinamento para lidar com crianças e adolescentes, que eles não atendem, né? E aí a gente percebe que o adolescente e a criança já saiu da crise, precisa de um acompanhamento, de um cuidado, às vezes até de uma intervenção familiar, alguma coisa assim, mas eles não se sentem autorizados, porque eles falam que eles não têm treinamento para isso, né? E muito assim, né? Às vezes a gente faz, por exemplo, uma avaliação, aí a escola não entende, fala assim, não, a gente não concorda, ele precisa ser medicado, essa questão da medicalização está muito em voga, assim, ele só volta para a escola quando ele estiver medicado, né? E aí a gente fala, não é assim, a gente fez a avaliação, percebeu, né, as questões do contexto e tal, e aí, por mais que a gente discuta com a escola isso, às vezes ela não aceita,
né, já tem uma postura rígida, firme em relação a isso, falam, não, ele só volta quando medicado. E essa questão da própria medicalização, a gente tem lá um psiquiatra infantil, que é um dos poucos da rede. Então muita gente está indo lá também só para o psiquiatra, e não, né, para todo o processo psicossocial, né, a análise que a gente faz. Então eu acho que isso dificulta também fazer rede, quando, né, a pessoa ou o serviço não entende que aquilo é um trabalho para ele também, né? Ou às vezes quando passa para a gente é como se desresponsabilizasse, né? Então assim, não tem aquela questão assim de vamos pensar juntos, você ficou muito tempo com ele e tal, não. Aí agora a gente passou para o CAPSI e é um problema dele. E, normalmente os pacientes são vistos como problemas mesmo, porque são pacientes graves, né? São os mais graves da rede. E aí acaba que a gente fica com essa dificuldade. Muitas vezes a gente quer dar alta para um paciente, mas a gente não consegue fazer a rede funcionar para ele ter esse aparato, né? E aí isso vai dificultando, porque cada vez chega mais gente e cada vez está mais difícil os pacientes saírem, né? Então, assim, no CAPSI, lógico, a gente tem várias questões técnicas que a gente tem que dar conta, né? Então, assim, depois de uma rotina que a gente fala, a gente tem que dar conta dos prontuários, tem que dar conta dos relatórios que são pedidos, né? A gente acredita muito na questão do afeto, né? Então, que o afeto que media todas essas questões e que se a gente não conseguir estar com os pacientes de uma forma diferente, de uma forma acolhedora, a gente não vai conseguir trabalho nenhum, né? E aí, a gente acredita também que CAPS é lugar de passagem, então que os pacientes eles têm que estar lá no momento que eles precisam, no momento de crise, no momento em que as coisas estão muito difíceis, mas que para conseguir ir para a vida, né, ir para o mundo, frequentar os espaços públicos, né, eles estarem participando dos mecanismos sociais, de tudo que acontece mesmo. Tanto que a gente tenta um pouco fazer isso quando a gente faz eventos, por exemplo, na oficina cultural, quando a gente tenta também mostrar, porque não adianta nada eles estarem prontos, né, para participar da vida social, se a vida social também não estiver pronta para recebê-los, né? Então, às vezes, algumas ações que a gente faz é no sentido de também mostrar que eles estão ali, que eles conseguem fazer um monte de coisa e que assim, é preciso, não uma necessidade de recebê-los, mas que isso está acontecendo e que eles vão voltar, né? Eles vão voltar para... E muitas vezes a gente consegue parcerias, né? E nessas parcerias a gente consegue estar mais próximo desses mecanismos sociais para explicar, né? Que eles têm um olhar diferente em relação a esses pacientes. Então eu acho que assim, muitas vezes a gente não consegue essa questão da autonomia e tudo, justamente por isso que eu falei, pelas questões assim de, às vezes, da rede que não funciona como deveria, e muitas vezes tem questões que são nossas mesmo assim, né? Pacientes que a gente acompanha há muito tempo, que já não deveria acontecer, né? Se cabe esse lugar de passagem, eles também têm que circular, mas pacientes que a gente acompanha há muito tempo, e a gente sabe que às vezes não vai ter, por exemplo, no local que ele mora, não tem uma boa cobertura de PSF, que a gente não conseguiu, né, os outros mecanismos, a gente fica, nossa, ele vai entrar em crise, né? Então se a gente deixa aí, vai entrar em crise. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, não, mas também a gente não pode ser... a gente não pode pensar que a gente dá conta de tudo, né? E que a gente também tem o poder de fazer com que tudo funcione do jeito que a gente quer, né? Ou que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. Então, assim, é um movimento meio dúbio. A gente fica... Tem a questão do afeto, que é muito forte, né? Então, que a gente fica muito apegado aos pacientes e a gente fica com medo mesmo, né? A gente fica um pouco com medo do mundo, né? Do que eles vão enfrentar e tudo, mas ao mesmo tempo a gente percebe pelas pessoas que a gente consegue fazer isso, conseguem ter uma autonomia, o quanto isso né, o quanto isso é bom para elas e o quanto elas conseguem realmente estar no mundo de uma forma que é única, que é só delas, mas que elas conseguem, assim, participar das coisas, ter autonomia, e que é um processo muito bonito isso, assim.